Vamos ver mais para frente, ainda nos dispositivos constitucionais, que uma das funções da lei complementar no que diz respeito ao ICMS é regular a compensação do imposto. Essa questão do débito-crédito, o que vai gerar débito, o que vai gerar crédito e por aí afora. Mas em tese funciona desta forma que está aí. Todo o imposto pago em operações de mercadoria ou prestação de serviço anteriores geram crédito para quem adquiriu a mercadoria ou utilizou o serviço para ser abatido no débito da saída do produto do seu estabelecimento. É a não cumulatividade. Nós vimos uma situação com um produto, né, saindo da indústria, indo para o atacadista, indo para o varejista. Na verdade, a não cumulatividade do ICMS não funciona dessa forma exatamente. Ela funciona por período. Ou seja, todas as mercadorias que entram no estabelecimento naquele mês geram crédito. Todas as mercadorias que saem do estabelecimento naquele mês geram débito. No final do período de apuração, que hoje normalmente é mensal, você faz a apuração, faz o confronto débito-crédito e vê o imposto que tem que ser recolhido. Muitas vezes, os créditos podem ficar superiores aos débitos. Em determinado mês, o mês de novembro, a empresa comprou muito para se estocar para vender em dezembro. Então, ela comprou mais do que vendeu, por exemplo. Ela vai ter um crédito maior do que o débito da saída. E, portanto, esse saldo credor passa para o período seguinte de apuração. Então, a gente coloca essa figura do industrial vendendo para o atacadista, vendendo para o varejista, para que você entenda a não cumulatividade. Agora, na verdade, isto é por período de apuração, certo? Então, a mercadoria que entrou no mês de agosto, gerou crédito para o mês de agosto, pode gerar o débito em dezembro, quando for vendido. Né? Porque o que interessa não é uma apuração por mercadoria, e sim por período de apuração. Embora a gente também vai estudar que a Lei Complementar 87 permite que, em algumas circunstâncias, a autoridade determine que a apuração seja feita por mercadoria também. E aí é exatamente conforme a figura que nós vimos, saindo a mercadoria de um industrial para um atacadista, para um varejista, gerando débito na saída e crédito na entrada da mercadoria com relação ao imposto pago, recolhido, o imposto devido, na verdade, anteriormente. Legal? Essa é a não cumulatividade do nosso ICMS. Mas, existe uma situação que o Constituinte achou por bem disciplinar, que é a seguinte. Será que, havendo uma isenção ou não incidência em uma etapa, essa etapa não vai ter débito de imposto, portanto? E a etapa seguinte? Vai ter algum crédito? E se for o contrário? Se a primeira etapa for tributada e a segunda não. Como é que fica a questão do confronto débito-crédito nessas duas circunstâncias? Em que uma das etapas da comercialização é isenta ou é uma hipótese de não incidência. Não há imposto devido. Isso está disciplinado em duas alíneas do inciso 2º do artigo 155, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal. Então vamos ver como é que funciona esse inciso 2º, essa disciplina dessa matéria constitucional. Vamos lá. Artigo 155, parágrafo 2º e inciso 2º. O imposto previsto no inciso 2º, que é o ICMS, a isenção ou não incidência, cuidado, salvo determinação em contrário da legislação, o que acontece? Ela não vai gerar crédito, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes.
Cuidado com este detalhe, salvo determinação em contrário da legislação. Bom, nós vamos ver uma figura para exatamente vocês enxergarem como isso funciona, mas cuidado que há esse salvo determinação em contrário da legislação. Portanto, a legislação pode estabelecer que ainda, mesmo não sendo tributado uma operação, seja mantido o crédito para a etapa seguinte, embora isso seja um benefício fiscal, e todo benefício fiscal relativo ao ICMS tem que ser concedido através de convênios entre os Estados e Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar 24, que nós vamos estudá-la, a forma como os incentivos fiscais serão concedidos e revogados no que diz respeito ao ICMS. Não pode ser por lei estadual, não pode ser por legislação estadual. Tem que ser através de convênio entre os Estados e Distrito Federal. Muito bem. Então vamos verificar, vamos ver um exemplo prático dessa situação. Vamos lá. Vamos imaginar que a primeira etapa seja uma hipótese de isenção ou não incidência. Portanto, não vai haver débito de ICMS. Maravilha. Quando essa mercadoria entrou no estabelecimento que é o mercado, não houve crédito zero. Por quê? Porque não houve débito na etapa anterior, não gera crédito para a etapa seguinte. De tal forma que este mercado terá que recolher 130. Por quê? Porque ele não tem o crédito de R$100 relativo à etapa anterior, porque essa etapa anterior não foi tributada, ou por isenção ou por não incidência. Mas observe um detalhe interessante aqui. Caso a etapa fosse tributada, a primeira etapa, haveria um débito de R$100, que geraria um crédito de R$100 para o mercado, que, portanto, efetivamente recolheria R$30. Maravilha. Mas, quando você dá uma isenção para a primeira etapa, na verdade, você está prejudicando a segunda etapa. Porque não fosse a isenção da primeira etapa, o mercado teria que recolher 30, e agora ele vai recolher 130 de ICMS. Por isso é que a Constituição deixou a critério da legislação determinar que não seja esta a forma a ser aplicada, ou seja, determinar um crédito qualquer para esse estabelecimento, mesmo não sendo tributada a etapa anterior. Chama-se crédito presumido, é um benefício fiscal. Por exemplo, presume-se um crédito de 40% do valor do débito, ou de 30% do valor do débito, seja lá quanto for. É o chamado crédito presumido. Dessa forma, você dá uma isenção aqui para essa etapa, sem prejudicar a etapa seguinte, porque dá um benefício fiscal chamado crédito presumido para a etapa seguinte. Mas como todo benefício fiscal, só pode ser concedido por convênio entre as unidades da federação. Portanto, a regra é a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, através de convênios, portanto, não gera crédito para a etapa seguinte. Maravilha, legal. E se for o contrário? A primeira etapa é tributada. A mercadoria é tributada, gerou débito, entrou no estabelecimento destinatário gerando crédito. Mas ficou lá um mês. Quando foi ser vendida a mercadoria, já havia uma isenção ou não incidência criada pela legislação. E não vai haver débito na saída. O que acontece com aquele crédito registrado na entrada, na contabilidade dessa empresa? Vamos ver? Isso está na linha B do inciso 2º do artigo 155, parágrafo 2º. Sempre que nós falarmos incisos a partir de agora, no momento em que estamos estudando a Constituição, estamos nos referindo ao artigo 155, parágrafo 2º do texto constitucional que diz respeito ao ICMS. Então vamos lá. Inciso 2º, a linha B de bola. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, cuidado, hein?
A mesma questão, aquela que nós vimos na situação anterior. Salvo determinação em contrário da legislação, acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Mas cuidado, salvo determinação em contrário da legislação. Vamos também para aquele nosso exemplo, porque a figura explica mais do que 1000 palavras, não é isso? Vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Agora, a primeira etapa é tributada normalmente, gerando um ICMS de R$100, que foi lançado como crédito ao entrar no mercado, porque a mercadoria era tributada normalmente. Mas quando foi dada a circulação da mercadoria, no mercado já havia uma isenção. Já havia uma isenção. A mercadoria não era mais tributada. Portanto, zero de débito, porque a mercadoria não era tributada. Então, esse mercado tem que, na sua contabilidade, anular aquele crédito que foi gerado na entrada da mercadoria. Por quê? Porque a futura saída passou a ser isenta ou não tributada. Então, salvo disposição da legislação em contrário, a isenção ou não incidência acarretará a anulação do crédito relativo à etapa anterior. Mas, da mesma forma, pode ser concedido um benefício fiscal chamado manutenção de crédito. Ou seja, o mercado é isento para aquela operação, mas é mantido o crédito para ser abatido em outras operações tributadas. Esse é um benefício fiscal chamado manutenção de crédito. Mas como todos os benefícios fiscais, volto a insistir, no que diz respeito ao ICMS, terão que ser concedidos através de convênios, deliberação entre os Estados e Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar 87. Perdão, da Lei Complementar 24. Muito bem. Então, minha gente, é isso. Salvo determinação. Mas você está enjoado falando isso, é assim mesmo. Para vocês guardarem. Salvo determinação em contrário da legislação, a isenção ou não incidência não gera crédito para a etapa seguinte e anula o crédito relativo à etapa anterior. Nas duas hipóteses. Na primeira, não gera crédito para a etapa seguinte, mas pode ser criado o benefício chamado crédito presumido para a etapa seguinte. E na segunda hipótese, causa anulação do crédito relativo à etapa anterior, mas pode ser concedido um benefício fiscal que é chamado manutenção de crédito. Mas ambos os benefícios através de convênios celebrados nos termos da Lei Complementar 24. Então, esta é a questão do inciso 2º do artigo 155, parágrafo 2º da Constituição. Importantíssimo esse conceito de débito-crédito, essa noção de débito.